Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem mais uma vez. E hoje nós vamos falar de alguns fenômenos muito interessantes no céu. Coisas estranhas no céu, aqui no Além da Nuvem. E o fato é que além das nuvens existe um mundo muito fascinante. Essa imagem, por exemplo, é de um Red Sprite, que também é chamado de duendes vermelhos. Observe aqui ela se formando, o aspecto que ela vai tomando no céu. Esse Red Sprite aqui foi fotografado pelo astronauta Andreas, o Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia. Ele é da Dinamarca. Mas existem outras capturas, inúmeras, na verdade, desse tipo de formação, que a gente vai dar uma olhada. Oh, yes. Nessa imagem aqui nós vemos como ele é em câmera lenta, né? Primeiro nós vimos ali aparecer o clarão desse Red Sprite e vamos ver agora com 10% da velocidade. Olha que interessante. Pausando aqui a imagem, assim que ele aparece e se manifesta. Um Red Sprite. É uma espécie, digamos assim, de relâmpago vermelho. Eles são fenômenos raros, conhecidos como eventos luminosos transitórios. Costumam se formar a cerca de 40 a 80 quilômetros acima do solo. Os sprites aparecem após o trovão e muito mais acima da luz do raio, da luz do relâmpago. Saindo um pouco da realidade para a ficção, lembrando da série de TV Stranger Things, lembra um pouco esse Upside Down para quem já assistiu, os céus, no caso, do mundo invertido. Vamos comparar. É de fato uma formação bastante peculiar, bastante chamativa. Vejamos mais uma vez aqui em câmera lenta. E agora nós vamos ver duas tiradas no Brasil. Uma delas em Monte Castelo, Santa Catarina, que é esta daqui. Observe. O céu com relâmpagos. E ali apareceu. Vou colocar numa velocidade mais lenta para a gente poder ver. E vou tentar pausar bem na hora. Você percebe que no momento que isso acontece, olha, o céu está como que passando por descargas elétricas muito fortes. Como se houvesse, de certa forma, uma alteração. E essa alteração expõe algo que está lá, mas que normalmente nós não vemos. Normalmente não conseguimos ver. Observe. Mais uma vez, vamos ver aqui, céu de Monte Castelo, Santa Catarina, tá lá o Red Sprite. É tão rápido que é difícil você pausar bem no momento. Aqui eu consegui pegar uma parte, ó, observe. Você vê que não é um relâmpago, é um conjunto que se forma dessas luzes. Interessantíssimo. Lá vem. Passou, é muito rápido. E agora algumas filmagens em João Pessoa, na Paraíba, captadas pela Brasmon, que é a rede brasileira de observações de meteoros. Primeiramente vamos observar algumas capturas relâmpago desses Red Sprites aqui em preto e branco. É até difícil de ver, tem que estar bem atento para perceber. Já nessas imagens coloridas é mais fácil, perceba lá em cima alguns Red Sprites que foram captados pelo Marcelo Zurita, conforme está ali na legenda. Outra que apareceu ali, quase ao centro da tela, você pode observar mais acima agora. Todas essas captadas em João Pessoa, na Paraíba. Red Sprites, como são chamados. Perceba. E agora eu quero falar um pouquinho de céu verde e também
do céu vermelho. Existe um lugar que está ao seu alcance e ao seu dispor. Ele se chama Instituto Licentia de Educação. A modernidade chegou, mas o Instituto Licentia é uma janela para a tradição que nunca se perdeu. Pelo menos, não aqui. Acesse institutolicentia.com e aproveite os pacotes de cursos com promoções incríveis para você entrar de uma vez por todas no Instituto Licentia de Educação. institutolicentia.com. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você acompanha o canal Além da Nuvem, você já sabe, existem muitos mistérios no mundo. Mas existem alguns que são, na verdade, os grandes mistérios. E com certeza, o céu vermelho se enquadra nesses grandes mistérios. O céu vermelho vem sendo representado em diversas pinturas do mundo antigo, especialmente relacionados a criaturas aladas e criaturas mitológicas. Mas o que é de fato esse céu vermelho? É possível observar diversos tweets, como esse de Salem, por exemplo, sem filtro, onde a cidade amanheceu desta cor, no dia 9 de setembro de 2020. Em 2020, aliás, diversas pessoas fotografaram cidades que amanheciam desta forma, com o céu apresentando uma coloração completamente vermelha. Aqui estamos vendo a Califórnia. A mídia vem mostrando e dando um tom apocalíptico a este fenômeno. Muito embora mídia e cientistas que comentam o céu vermelho sugerem que a causa seriam os incêndios florestais, névoas e brumas, tempestades de areia, enfim. O fato é que eles não entram em acordo sobre o real motivo do fenômeno. Apocalyptic. This is very unusual. This is unprecedented, I think, for anyone. Quando vemos as reportagens, uma palavra é bastante usada: apocalipse. Estamos falando de dias normais, em que a cidade amanhece desta forma e fica assim o dia todo ou boa parte do dia. Aqui estamos vendo Jambi, em Sumatra, na Indonésia, onde a cidade também amanheceu desta forma, após diversos incêndios que atingiram a região, destruindo várias florestas. Mas o que tem causado esses incêndios e esse céu vermelho em toda parte, com partículas na atmosfera que impedem até mesmo de se enxergar o sol? Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Uma hashtag vem ganhando força ao redor do mundo. É a hashtag Red Sky, que significa céu vermelho. Uma vez que em toda parte começam a surgir os céus vermelhos e as pessoas, evidentemente, tiram fotos e filmam. Mas nem todos sabem que, conforme noticiou a revista Business Insider, que está presente nos principais países do mundo e é avaliada em mais de 350 milhões de dólares, é possível que no mundo antigo
o céu fosse de fato vermelho, por motivos que seguramente ainda não compreendemos, mas que podem ter a ver com fatores eletromagnéticos. Ninguém podia ver a cor azul até os tempos modernos. Essa foi a manchete da revista Business Insider, que mencionou diversos estudos feitos ao longo da história e nos lembra um detalhe intrigante. As línguas antigas não tinham uma palavra para azul, nem em grego, chinês, nem em japonês e nem em hebraico. E sem uma palavra para a cor, há evidências de que eles podem não ter visto o azul do céu. Seria esta a razão para tantas pinturas antigas retratarem o céu na cor vermelha? Será que não havia tinta azul naquela época? Vamos relembrar a história enquanto vemos essas imagens. Na Odisseia, Homero descreve famosamente o mar escuro como vinho. Mas por que vinho escuro e não azul ou verde profundo? Em 1958, um estudioso chamado William Gladstone, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, notou que essa não era a única descrição de cor estranha. Gladstone começou a olhar para outros textos gregos antigos e notou a mesma coisa. Nunca houve nada descrito como azul. Na verdade, a palavra nem existia. Parecia que os gregos viviam em um mundo sombrio e lamacento, desprovido de cor, principalmente preto e branco e metálico, com ocasionais flashes de vermelho ou amarelo. E quando de fato podemos encontrar pinturas que mostram o período grego e um céu azul, na verdade se tratam de pinturas mais recentes, como essa de Atena e Ulisses, de Giuseppe Bottani, do século XVIII. As pinturas antigas, originais, que mostravam de fato guerreiros gregos, deuses gregos e criaturas míticas, como por exemplo os cinocéfalos, os famosos homens com cabeça de cachorro, que aliás foram descritos por diversos historiadores gregos como Heródoto, Quitésias ou ainda Diodoro Sículo, também mostravam o céu avermelhado. Gladstone pensou então que isso talvez fosse algo exclusivo dos gregos, mas um filólogo chamado Lazarus Geiger seguiu seu trabalho e percebeu que isso era verdade em todas as culturas. Ele estudou sagas islandesas, o Alcorão, antigas histórias chinesas e uma antiga versão hebraica da Bíblia. Sobre os hinos védicos hindus, ele escreveu: esses hinos, de mais de 10.000 versos, estão repletos de descrições dos céus. Dificilmente algum assunto é evocado com mais frequência. O sol e o jogo de cores da aurora avermelhada, dia e noite, nuvem e relâmpago, ar e éter, tudo isso se desdobra diante de nós, de novo e de novo. Pensamos que o céu seria azul. Não havia azul. Geiger, o filólogo, olhou para ver quando o azul começou a aparecer nas línguas e encontrou um padrão estranho em todo o mundo. Cada idioma primeiro tinha uma palavra para preto e branco, ou escuro e claro. A próxima palavra para uma cor surgir em todas as línguas estudadas ao redor do mundo foi vermelho, a cor do sangue e do vinho. Depois do vermelho, historicamente veio o amarelo e mais tarde o verde. A última dessas cores a aparecer em todos os idiomas foi o azul. A única cultura antiga de fato a desenvolver uma palavra para azul foram os egípcios, que foi também a única cultura a produzir um corante na cor azul. Seria isso pela suposta e alegada conexão entre os egípcios e a lendária Atlântida? O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. E se está gostando do assunto, aproveita para deixar o teu like no vídeo, que é muito importante para nós. Caso não esteja inscrito ainda no canal Além da Nuvem, se inscreve e ativa o sino, marcando para receber todas as notificações. Assim você será avisado a cada vez que lançarmos um vídeo ou marcarmos uma live. Após os grandes incêndios de 2020 que fizeram
diversas cidades do mundo amanhecerem desta forma, este cientista avisou que a natureza estava fazendo uma declaração. Desde o ano de 2020, estamos enfrentando condições diferentes que têm ocasionado incêndios em muitos lugares, como, por exemplo, um comportamento completamente atípico dos ventos, que muitas vezes têm convergido para regiões densamente habitadas por seres humanos. Talvez seja muito cedo para afirmar que esses padrões estão sendo de alguma forma controlados, mas seguramente é exatamente isso o que parece. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da Califórnia ver os maiores incêndios florestais de sua história, uma grande quantidade de fumaça foi liberada, com pequenas partículas que, segundo os cientistas, foram sendo lançadas no ar. O cientista alega que, perto do solo, nós tínhamos um ar de qualidade, porém essas partículas subiram, levando a um novo padrão atmosférico em muitos locais, deixando basicamente o céu vermelho. E muito tem sido discutido sobre as razões que levaram aos incêndios, aos padrões dos ventos, excesso de chuvas em outros lugares, erupções vulcânicas por todo o mundo, pestes, como os antigos chamavam as doenças, muita fome, e tudo isso está acontecendo em uma época onde os cientistas estão falando de uma inversão no campo magnético da Terra. O que nós podemos esperar das reações e ações da natureza para os próximos anos realmente ainda é uma incógnita. Lembrando a frase de Orwell: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E ainda que o futuro para nós seja um livro em branco, convém olhar o passado para perceber que nem sempre o nosso céu teve o aspecto que tem hoje. E é importante sabermos disso, caso algum dia venhamos novamente a ter sobre nós, permanentemente, um céu vermelho. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar e estudar conosco, venha para o Instituto Licentia. Acesse agora institutolicentia.com. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.